Uma dúvida que recebemos com frequência aqui na DSA é sobre a diferença entre modelagem relacional, modelagem dimensional e modelagem de data lakes. Eu vou trazer agora para você a diferença entre os três neste vídeo. Me acompanhe. A modelagem relacional é uma abordagem para projetar bancos de dados que se baseia nas relações entre as entidades, com tabelas e campos. Isso envolve a criação de tabelas que representam entidades, como, por exemplo, clientes, pedidos ou produtos, vendas e assim por diante, e definição de relações entre essas tabelas, como, por exemplo, um cliente pode fazer vários pedidos. Eu tenho a entidade cliente em uma tabela, eu tenho a entidade pedido em outra tabela, e há um relacionamento entre elas. Até por isso o nome modelagem relacional. A modelagem relacional é amplamente utilizada em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional, os famosos SGBDs, e é uma abordagem estruturada e estável para armazenar e gerenciar dados em sistemas transacionais. O que é um sistema transacional? É o que atende o dia a dia da empresa. Quando o funcionário de uma empresa ele abre lá de manhã para trabalhar a sua máquina, entra no sistema de contas a pagar, ele está usando o sistema transacional. Quando ele faz uma consulta no sistema de estoque da empresa, isso é um sistema transacional. Tem um sistema, uma tela, e por trás tem o banco de dados, que grava as transações. Por exemplo, atualiza um produto no estoque, dá baixa do produto no estoque, modifica o nome do produto no estoque. Tudo isso é tarefa transacional, o que normalmente você encontra para poder ajudar as empresas a manterem as suas operações no dia a dia. Para esses bancos de dados transacionais, nós aplicamos a modelagem relacional. O objetivo da modelagem relacional não é focar na análise dos dados. Eu quero focar na forma como os dados serão gravados, modificados, deletados, usados no dia a dia, nos sistemas transacionais da empresa. Isso é diferente da modelagem dimensional. A modelagem dimensional é uma técnica de modelagem de dados utilizada principalmente em sistemas de BI e de DW. Ela consiste em modelar os dados de forma a facilitar a análise de dados multidimensionais. Ou seja, a empresa ela tem ou pode ter vários sistemas transacionais. Cada sistema vai ter o seu banco de dados transacional. Eu então aplico modelagem relacional para modelar esses sistemas transacionais. Tudo bem? Depois disso, a empresa vai querer relatórios, não vai? Tem coisa mais importante do que relatório? Não tem. Todo mundo adora um relatório. Pois bem, com base nisso, a empresa vai buscar os dados nos sistemas transacionais, vai aplicar modelagem dimensional e então vai colocar esses dados em um data warehouse. Para quê? Para poder usar sistemas de BI e realizar a análise. É por isso que precisamos também da modelagem dimensional quando precisamos realizar o trabalho de análise especificamente. Os modelos dimensionais são construídos a partir de fatos, que são tabelas de medidas, e dimensões, tabelas de contexto, onde os fatos são medidas quantitativas, como vendas, por exemplo, e as dimensões são os contextos dessas medidas, como data, local, produto, entre outros. Essas dimensões são divididas em hierarquias, o que permite uma análise detalhada dos dados. A modelagem dimensional é muito utilizada em sistemas de BI e DW, pois permite uma fácil agregação e análise dos dados, além de ser escalável e performático. Os dados estão espalhados pelos sistemas transacionais da empresa. Para os bancos transacionais, a modelagem relacional é o ideal. Quando eu preciso agregar, sumarizar, realizar cálculos com esses dados para poder realizar a análise, aí eu preciso de um outro tipo de modelagem, a modelagem dimensional. Além disso, ela permite a criação de dashboards e relatórios para acompanhamento de indicadores de desempenho e facilita a análise de dados históricos e a previsão de tendências futuras. A modelagem dimensional é, de fato, modelagem relacional, mas com foco na agregação dos dados e análise e algumas pequenas diferenças. Por isso que temos um curso inteiro aqui na DSA, onde parte do curso é sobre modelagem relacional, outra parte sobre modelagem dimensional e temos ainda a modelagem de data lakes. Por falar nisso, exatamente o que eu vou explicar agora para você.
A modelagem de Data Lakes, por outro lado, é uma abordagem para projetar sistemas de armazenamento de dados que são voltados para a análise de grandes volumes de dados não estruturados, que normalmente nós carregamos e armazenamos em Data Lakes. Um Data Lake é uma grande coleção de dados brutos, normalmente armazenada em sistemas de arquivos distribuídos, como HDFS, que podem ser facilmente acessados e processados por ferramentas de análise de Big Data. A modelagem de Data Lakes é menos estruturada e mais flexível do que a modelagem relacional, e é projetada para lidar com grandes volumes de dados e permitir análises exploratórias dos dados. Com Data Lakes, estamos preocupados primeiro em armazenar os dados no formato bruto, mas em algum momento os dados terão que ser organizados e estruturados, e podem ser modelados e carregados em um DW, por exemplo. Então a empresa vai usar um Data Lake como porta de entrada para os dados. Ela tem que criar um tipo de modelo para poder armazenar os dados no formato bruto, original. Aí ela cria a modelagem, armazena no Data Lake. Perfeito. Tem ali uma organização mínima e daqui a pouco a empresa vai usar esses dados para poder gerar relatórios, dashboards, etc. A empresa pode então aplicar modelagem dimensional aos dados que vêm do Data Lake, organiza os dados, estrutura e leva para o DW. E depois carrega sistemas de BI, criando assim relatórios, dashboards e ajudando a tomada de decisão. Espero que agora a diferença entre modelagem relacional, dimensional e de Data Lakes esteja um pouco mais clara para você. Obrigado e até a próxima aula.